Esta é a terceira aula da série Pregação Cristocêntrica, como pregar de forma cristocêntrica. Mas antes de iniciar essa aula, gostaria que você orasse comigo. Pai, muito obrigado por esse privilégio que tenho de compartilhar dessa mensagem, ensinamentos de vida eterna que só o Senhor Jesus tem. E como discípulos teus, a cada dia possamos aprender com o nosso Mestre e Senhor e nos ensina, nos ajuda a não só pregar, mas viver de uma forma cristocêntrica, Pai. É que todos que acompanham que possam ter toda a atenção possível essas palavras de vida eterna e que a cada dia mais o Senhor desperte em nós o desejo de viver para a Tua glória, anunciar que só o Senhor merece toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Muito obrigado a você que tem acompanhado. Se você ainda não acompanhou as outras aulas, volte lá no canal e que você possa, desde o início dos estudos de Mateus, você possa entender como devemos aprender com o próprio Senhor Jesus. E é necessário, antes da gente iniciar essa aula que tem como tema, qual o tema que Jesus mais abordou em suas mensagens? Essa é a reflexão que eu vou trazer para você hoje. E antes eu gostaria de lembrar que para pregar de forma cristocêntrica é necessário que a gente tenha sempre uma reflexão se eu tenho vivido de forma cristocêntrica, não só nas pregações em púlpito, mas também no dia a dia, fazendo discípulos para Jesus, abordando pessoas, lembrar sempre da mensagem do nosso Mestre. Com que base devemos afirmar isso? Da mesma forma como Jesus ele veio ao mundo, ele fez discípulos, preparou, ensinou, e eles tinham gravado em sua mente, em seus corações, não esqueciam da mensagem do seu Senhor em nenhum momento, estavam sempre transmitindo tudo o que o Senhor Jesus ensinou, baseado também em Mateus 28, versos 19 e 20, ensinando tudo o que eu lhes ordenei, assim vocês vão fazer esses discípulos. E não só isso, mas pregar de forma cristocêntrica não é só ficar repetindo o nome de Jesus ou o que ele fez, a sua obra, mas ser fiéis ao máximo possível à mensagem do nosso Mestre. É isso que eu tenho frisado. E por isso eu trouxe aqui, desde o início do ministério de Jesus até o final, até a sua ressurreição e a sua ida ao Pai, vamos ver aqui em ordem cronológica os 4 evangelhos juntos, também como base a Bíblia, em ordem cronológica, versão NVI. E você vai seguindo assim como um discípulo de Jesus que andou com ele, e você vai tendo assim em mente tudo o que Jesus ensinou sobre o tema que ele mais abordou. E desde já gostaria de destacar que é sobre a sua volta, sobre o juízo de Deus, tudo que tem a ver com esse dia eterno e o quanto que devemos nos preparar para ele. E assim falaremos também sobre a questão da alegria dos seus discípulos de reencontrar visivelmente o seu Senhor e sobre recompensa, tudo que aborda esse dia. Os que serão lançados para o lago de fogo, para as trevas. Então vamos iniciar desde o início do ministério de Jesus aqui em João capítulo 1, verso 51, quando ele conversando com Natanael, tinha acabado de ser apresentado ali por Filipe, e ele diz: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ali ele já aborda para Natanael essa imagem que ele vai ser glorificado para todo sempre, ele é glorificado, e tornando ali, ele já tinha vindo desde o batismo dele, a primeira aparição com 12 anos, em Lucas capítulo 2, ele é batizado, ele vai ao deserto, ser tentado pelo diabo, ele tem encontro com os primeiros discípulos, André, Simão Pedro, Filipe e enfim, Natanael. E logo na sequência ele vai ao casamento com alguns discípulos, João capítulo 2, versículo 4, ele fala para sua mãe: mulher, que nós temos em comum, a minha hora ainda não chegou. Então vamos entender o que Jesus realmente está querendo dizer aí, porque quando ele diz que a hora dele ainda não chegou, em Apocalipse capítulo 19, vamos ver essa mesma expressão dizendo: é chegada a hora
do casamento do Cordeiro e a sua noiva, a igreja. Então Jesus está no casamento, contextual que ele fala, porque acabou o vinho e o noivo é responsável por prover ali toda a cerimônia do casamento. Ele também, principalmente, resgata a sua noiva com dote. Da mesma forma, Jesus resgata a sua noiva com seu sangue. E assim, o casamento, Jesus será o noivo, ele aborda isso de forma bem cristocêntrica, é claro, como sempre em suas mensagens. E aí na sequência ele tem um encontro com Nicodemos, e no capítulo 3 de João, dos versos 18 ao 21, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E ele diz que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, ou seja, o julgamento é presente. Os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram maus, mas quem pratica o mal não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são feitas por intermédio de Deus. E na sequência, nós vemos que João é preso, Jesus tem encontro com a mulher samaritana, e a mulher samaritana vai anunciar ali para o seu povo ter encontrado o Messias, ter achado o Messias. Os seus discípulos voltam da cidade. Jesus diz no João capítulo 4, verso 35, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Jesus está falando ali sobre, desde a conversa com a mulher samaritana, sobre a vida eterna, e ele continua falando sobre colher frutos para a vida eterna, e assim ele diz que a colheita já está pronta, ou seja, o julgamento, como ele tinha dito ali desde Nicodemos, o julgamento é presente, em que a mensagem do Evangelho tem sido anunciada por ele, e assim, de geração em geração, as pessoas estão sendo julgadas, se estão aceitando essa mensagem, se estão rejeitando essa mensagem, que é a mesma mensagem de Cristo. Por isso a importância da gente ser fiel ao que Jesus ele pregou. Seremos cobrados por isso também, seremos julgados. E na sequência, Jesus ele já está em Jerusalém, ali na festa da Páscoa. Ele cura o paralítico do tanque de Betesda, tem conversado ali com os fariseus, os líderes religiosos, e ele vai falando que, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, a partir do verso 21 de João capítulo 5, o Filho também ressuscita os mortos e dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai concedeu todo o julgamento para o Filho, ou seja, Ele é a mensagem cristocêntrica. Ele aborda muito sobre Ele mesmo, deu toda a autoridade para julgar ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Ele diz: aquele que ouve a minha mensagem e crê naquele que me ouviu, ele assegura que tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembrando que esse crer já foi abordado na última aula sobre as palavras que Jesus mais usou. Crer no sentido de seguir, não como hoje muita gente diz que crê, mas lembrando que a gente precisa olhar como aquela época as pessoas diziam que cria em Jesus, mas não só de boca para fora, precisava realmente seguir a Ele, porque já seria ali perseguido pelos fariseus, pelos líderes religiosos, aqueles que realmente seguiam a Cristo. E ele continua, dizendo que o desafio que está chegando a hora, a partir do verso 25, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, aqueles que ouvirem viverão e sairão, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados, ali sobre a sua volta e ressurreição de todos os mortos para serem julgados. Agora, eles na sequência, ele vai ver ali com seus discípulos colhendo espigas, eles são questionados, Jesus é questionado, e ele continua ali no Sermão do Monte, no Monte das Oliveiras, a partir de Mateus capítulo 5, ele escolhe os seus discípulos, chama e continua ensinando sobre o reino dos céus, e ele fala que felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Para entender melhor essa expressão, a gente continua. O que seriam os pobres em espírito? Aqueles que choram, pois serão consolados, aqueles que são humildes, pois herdarão a terra por herança, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, os misericordiosos, pois obterão misericórdia, os puros de coração, pois verão a Deus, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu.
Felizes serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é o galardão de vocês no céu. Jesus agora aborda que a gente deve se alegrar, assim como a gente vai se alegrar com a vitória dele, com o nome dele sendo glorificado. Aqueles que são seus discípulos, seus seguidores, que vivem para a glória dele. E a gente continua assim a caminhada de Jesus em ordem cronológica, mas ainda no sermão, no capítulo 6, a partir do versículo 4, Jesus fala aqui de forma que vocês prestem a sua ajuda em segredo, para que seu Pai, que está em segredo, o recompense. E não sejam como os hipócritas que ficam orando nas sinagogas em alta voz, pois eles já receberam a sua plena recompensa, aplausos de homens, elogios, e de forma que você entre no seu quarto, feche a porta e em secreto ali seu Pai que vê em secreto o recompensará. E finalizando esse sermão, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, realizamos muitos milagres e maravilhas. Mas eu, porém, vos direi claramente, afastem-se de mim, nunca os conheci, vocês que praticam o mal. E assim, ele encerra o sermão, ele vai até Cafarnaum, ele tem um encontro com o centurião, e ele diz, após elogiar esse centurião, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí ele começa a condenar várias cidades, como Cafarnaum, Betsaida e Corazim, Mateus capítulo 11, depois de ter elogiado João Batista, sendo um verdadeiro profeta que não se deixa levar como o caniço agitado pelo vento, mas ele diz assim que, ai de você, Cafarnaum, depois de ter dito de vocês Betsaida, Corazim, mas Deus diz que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades, pois se os milagres que você foi feito tivessem sido realizados em Sodoma, eles teriam muito tempo se arrependido, e haverá, no dia do juízo, menor rigor para Sodoma do que para vocês. E ele continua ali a sua caminhada, falando agora com os fariseus, líderes religiosos, que foram levar até ele um homem possesso com muitos demônios. Ele diz, mas ele diz que, Mateus 12, do 36 ao 37, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tinham dito, e pois por suas palavras serão absolvidos, por suas palavras serão condenados. Aqueles fariseus, das suas palavras de blasfêmias, de incredulidade com relação a Jesus, seu próprio Deus, e Jesus diz que essas palavras que condenarão eles por não crer e fazer os outros tropeçarem como líderes. E assim no capítulo 12, ainda, versos 41 e 42, Jesus diz que no dia do juízo, os homens de Nínive se levantarão com esta geração perversa e a condenarão porque os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está o que é maior do que Jonas, ele falando de si mesmo, da sua glória. E da mesma forma, a rainha do sul veio ao fim da terra para ouvir a mensagem de Salomão, mas ela se levantará no juízo com essa geração, e aqui está o que é maior do que Salomão. Continuando, Mateus capítulo 3, Jesus vem numa sequência de várias parábolas sobre o reino dos céus, parábola da semente, parábola do semeador. Ele, após isso, acalma a tempestade, a gente vai seguindo essa caminhada como um discípulo de Jesus, mas ele também fala a parábola do joio, do trigo, e ele explica essa parábola dizendo que o filho do homem é quem semeia a semente, dizendo que a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o campo é o mundo, o inimigo é o diabo, e a colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E assim, tanto conta também outra parábola da rede, em que separa os peixes bons dos maus, e também o joio, né, que como eu mencionei, a palavra do joio que vai separar o joio do trigo. Assim,
uma mensagem escatológica sobre a sua volta. Em Mateus capítulo 10, ele já está ali preparando os discípulos, enviando os discípulos no seu segundo ano de ministério, e ele aborda dizendo que muitos não se receberão, que eles devem sacudir a poeira das sandálias, e assim haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas aquelas cidades que não se receberem. E no versículo 28 de Mateus 10, ele fala que não tenham medo dos que matam o corpo, mas temam aquele que vai lançar tanto a alma quanto o corpo no lago de fogo. Quem me confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Finaliza ali em 32 e 33 de Mateus 10. Ainda no versículo 39, 43, ele encerra dizendo que aquele que me recebe, recebe vocês, recebe a mim. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem achar a sua vida perderá, quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe um profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe o justo, receberá a recompensa do justo. E no versículo 43, 42, ele diz: e se alguém der, mesmo que seja um copo de água, a um dos meus pequeninos, em meu nome, não perderá a sua recompensa. Já em João capítulo 6, 39 a 54, ele fala sobre ser o pão da vida que desceu do céu e que ele vai dar vida eterna e ressuscitar no último dia. Ele repete várias vezes, umas 3 vezes, essa expressão, que ressuscitará no último dia. Depois de ele ter multiplicado os pães, as pessoas, muitos deles, Jesus sabia que iam a ele por interesse. E Jesus, em Mateus capítulo 16, ele fala que se alguém quiser me seguir, né, disse a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se alguém quiser perder a sua vida, achará. Mais uma vez ele vai falando isso, ele sempre reforçando a questão da renúncia. Diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca de sua alma, pois quando o Filho do Homem vier com seus anjos, então ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Marcos 9, Jesus vai falando sobre você renunciar a sua vida como parte do corpo. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que você ter todo o corpo ser lançado no fogo do inferno. Ele fala, repete 3 vezes, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 18, a parábola do servo piedoso, a prestação de contas por ele não ter perdoado o seu conservo. Em Lucas capítulo 6, verso 35, Jesus ele vai falando sobre amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, e assim emprestar aqueles que não deixar de emprestar aqueles que lhe pedirem. E ele fala sobre grande será a recompensa de vocês nos céus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amem. E ele fala também sobre não julgar, não julguem, vocês não serão julgados. Perdoem e serão perdoados. Não condenem e não serão condenados. E assim terminando bem, ele será dado uma boa medida calcada, será dada a vocês, da mesma forma que medirem, vocês serão medidos. E Lucas capítulo 12, do 35, Jesus vai falando sobre a parábola do servo vigilante, quando o dono da casa, ele não sabe a hora que virá o seu Senhor, ele se prepara, ele fica vigilante. E Lucas capítulo 13, a partir do 1 ao 5, vai falando sobre aquela passagem que os galileus foram mortos. Ele diz que o povo de Jerusalém não é melhor do que eles, serão condenados se não se arrependerem, eles também perecerão. Lucas capítulo 13, do 6 ao 9, a parábola da figueira infrutífera. Depois de 3 anos tentar com aquela figueira, ele dá assim o último ano àquele Senhor para que ele possa encontrar frutos naquela figueira. E assim a gente entende que é o ano da sua volta, o ano que é anunciado a mensagem do Evangelho Eterno até ele voltar. E assim, Lucas capítulo 13, ele vai falando, versículo 22, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E ele diz que haverá choro e ranger de dentes quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino dos céus, e muitos que venham do Oriente e do Ocidente, e eles excluídos. Claro que na Bíblia, em ordem cronológica, eles não dão como o mesmo momento em que Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, Mateus 8, 11 e 12, que são passagens parecidas, mas em momentos diferentes. Ele reforça isso. Em Lucas capítulo 13, versículo 35, ele, depois de ter condenado os fariseus e os líderes religiosos, ele diz que a casa deles ficará deserta
até o dia que eles dirão: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Lucas capítulo 14, na sequência, verso 14, depois de ele ter contado a parábola dos lugares de honra no banquete, e ele diz que feliz será você quando vocês convidarem os aleijados, pobres, aqueles que não têm como recompensar, mas a recompensa de vocês verá na ressurreição dos justos. Em Lucas capítulo 14, do 15 ao 24, ele começa a contar a parábola do banquete, e que as pessoas começam a apresentar desculpas, e ele fala sobre a prestação de contas por eles terem rejeitado a mensagem do Evangelho de Cristo. E em Lucas 16, do 9 ao 12, ele vai contando parábolas depois do administrador astuto. Ele fala sobre as moradas eternas, as verdadeiras riquezas. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, e sobre grandes amigos que os recebam nas moradas eternas. E assim, na sequência, ele conta a parábola do rico e Lázaro, sobre a realidade do Hades, a realidade do paraíso, o seio de Abraão, ali, e por não ouvir a lei de Moisés e os profetas. E na sequência ele vai contando outras parábolas, fala sobre o servo vigilante, fala sobre a vinda do reino dos céus, que não vem de modo visível, mas que ele já é um reino presente, espiritual, eterno, e fala sobre como se fosse nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló. E eles lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás, e assim ele vai na sequência contando outras parábolas, a parábola do juiz iníquo, em que aquela mulher viúva ela vai persistentemente àquele juiz, e ele termina dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. E em Mateus 19, depois de ter encontrado o jovem rico, ele fala a partir do verso 28, digo-lhes a verdade, por causa da regeneração de todas as coisas, vocês que me seguiram, vocês sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, e vocês que deixaram casas, irmãs, irmãos, pais, campos, filhas, vocês receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em Mateus 20, ele conta a parábola, a partir do versículo 1, dos trabalhadores na vinha, e sobre a recompensa, sobre prestação de contas de acordo com o trabalho de cada um, de acordo com a sua vontade, sua soberania. Em Lucas 19, ele conta outra parábola, a partir do 11 ao 28, a parábola dos trabalhadores das minas, né, que ele também fala sobre recompensa, sobre prestação de contas, que o Senhor sai e compartilha suas minas, e ali ele volta e há uma prestação de contas. E muitos que não gostariam que aquele rei reinasse, eles serão lançados fora, porque odeiam o Senhor. E a parábola dos trabalhadores maus, de Mateus capítulo 21, do 33 em diante, em que o seu Senhor envia os servos, o filho, e eles acabam esmurrando, batendo naquele filho e matando. E ele pergunta o que aquele dono da vinha ele fará com esses trabalhadores maus. E Mateus 22 ele também fala sobre o grande banquete, mas diferente de Lucas 14, não fala sobre as desculpas que eles davam, mas sobre as vestes nupciais que aqueles últimos convidados receberam, diferente daqueles primeiros convidados. Mateus 22, a partir do 23, ele, sendo questionado pelos saduceus, ele fala sobre essa ressurreição. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, citando assim a passagem de Êxodo. Mateus 24, também como Marcos 13 e Lucas 21, ele fala sobre os sinais da sua volta, do fim dos tempos. Ele diz a partir do versículo 29 de Mateus 24: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, com seus anjos. Ele enviará os anjos aos quatro ventos, às extremidades da terra, e separarão os seus eleitos
Mas ele continua falando sobre, assim como foi dos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele fala que nem o Filho nem os anjos, somente o Pai sabe o dia e a hora, que somente cabe a Ele que devemos ser servos, sem questionar o nosso Senhor, apenas obedecer. Mateus 25, do 1 ao 13, ele fala sobre a parábola das 10 virgens e sobre a volta do noivo. Mateus 25, do 14 ao 30, ele fala sobre a parábola dos 10 talentos também, bem parecida com a parábola das minas, que o Senhor distribui talentos e retorna para a prestação de contas. Mateus 25, do 31 ao 46, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a separação, juízo final, e que ele diz que quando vier o Filho do Homem em sua glória, se assentará no seu trono e separará o bode das ovelhas, os bodes colocará à sua esquerda, as ovelhas à sua direita, e dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E ele vai falando sobre porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro, estive nu. É uma passagem muito bonita. Jesus, ele falando para aquele povo judeu também que o rejeitou, né? Ele diz assim: mas eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, fui estrangeiro, vocês não me aceitaram. E quando fizemos isso? Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos. Mateus 26, ali no Sinédrio, ali com os discípulos, perdão, ele vai falando: olha, vocês não me verão até o dia que beberão comigo o vinho novo no reino de meu Pai. E Lucas 22, 30 é parecido, ele diz: eu lhes designo um reino em que vocês sentarão em tronos para julgar as nações. E João 12, já indo na última semana dele, versículo 23 ao 26, ele fala sobre que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aquele que ama a sua vida neste mundo a perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ele fala sobre o grão de trigo, que é necessário que ele morra para que dê muito fruto, mas se ele permanecer só, ele não morrer, e ele não dará fruto. E assim ele termina no verso 26 dizendo: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou meu servo também estará. Quem me serve, meu Pai o honrará. E no versículo 48, verso 12, é muito importante esse versículo para a gente memorizar e compartilhar. Diz que há um juiz para quem me rejeita e rejeita não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferir há de condenar no último dia. E João 14, naquele discurso de despedida ali com os discípulos, depois de ter ceado, ter lavado os pés dos discípulos, ele diz que não turbe o coração de vocês, não se perturbem, creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e quando eu for, eu voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. O versículo 18 ele diz: não os deixarei órfãos. E ali também a passagem muito conhecida, o versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E finalmente ali, já próximo à crucificação, ele está sendo julgado, e diante daquele sinédrio ele diz: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo dos céus nas nuvens com poder e grande glória. E no versículo 22 de João, capítulo 21, no último capítulo de João, começamos no capítulo 1 de João, agora vamos finalizar no último capítulo de João, quando Jesus ele ressuscita e ali os discípulos estão pescando ali na praia. Ele, depois de perguntar a Pedro, três vezes, em João 21, 15 em diante ao 17, se ele amava Jesus, tu sabes que te amo, e ele diz: cuida das minhas ovelhas. E no versículo 22, quando o discípulo que o amava segue ele ali com Pedro, ele diz: que te importa, Pedro, se ele está me seguindo? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, assim será. E mais uma vez ele fala sobre a sua volta. Muito bem, aí com o panorama dos 4 evangelhos em ordem cronológica, trouxe para vocês, tentei trazer ao máximo
esse tema que Jesus mais abordou sobre a sua volta, sobre o juízo e sobre recompensa, alegria, casamento, tudo que tem a ver com o dia eterno da volta do Senhor. E fiz isso, identifiquei que esse é o tema que Jesus mais abordou em suas mensagens. Agora eu gostaria de trazer uma reflexão para você. De acordo com as suas mensagens, de acordo com o que você tem falado no dia a dia, pregado para as pessoas, no púlpito, na sua vida, essa tem sido a sua principal mensagem? Isso tem sido abordado nas suas mensagens? Se sim, você tem sido um discípulo de Jesus. Se não, você precisa urgentemente guardar no seu coração essa mensagem, se dedicar para internalizá-la, escrever, como eu tenho feito muito, pois esse tem sido o meu sonho, de memorizar toda essa trajetória de Jesus e também, principalmente, a sua mensagem. E tenho me dedicado dia e noite. Acredito que não deve ser o meu sonho, mas também o seu, como discípulo de Jesus, como alguém que anda com Jesus, com seu Senhor, assim como aqueles discípulos andaram e eles guardaram em seu coração, não esqueceram de nenhuma mensagem do seu Senhor e compartilharam com o mundo inteiro. Nós devemos fazer da mesma forma, porque não parou. O Evangelho deve ser pregado, tem sido pregado e deve continuar sendo pregado fielmente da forma como Jesus ensinou. Devemos abordar esses temas aqui com relação à volta de Jesus e da mesma forma como um discípulo deve fazer. Então você deve fazer urgentemente. Um abraço e até o próximo vídeo, a próxima aula.